Capitalismo à brasileira. Tudo o que está acontecendo é um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal. Emílio Odebrecht, em depoimento ao Ministério Público Federal. Márcio Anselmo e Jorge Pontes. Em determinado estágio da Lava Jato, a equipe de investigadores havia constatado um fato que, de certa forma, resumia o ponto que a operação havia atingido. Parte significativa do Produto Interno Bruto, PIB, nacional, estava presa na carceragem da PF ou em presídios em Curitiba. Por ordem da Justiça, haviam sido detidos os donos ou executivos das principais empresas brasileiras. Construtoras como Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, UTC, responsáveis durante décadas pelas principais obras de infraestrutura promovidas pelo Estado brasileiro. Não era um motivo de comemoração, mas de espanto, pela dimensão dos esquemas e desvios descobertos. Mesmo para policiais ou procuradores com décadas de experiência no combate à corrupção e lavagem de dinheiro, alguns montantes eram inimagináveis. Ainda no primeiro ano da Lava Jato, em 2014, Pedro Barusco fechou acordo de colaboração premiada em que se comprometia a devolver nada menos do que 100 milhões de dólares, alocados em contas no exterior. Barusco era gerente executivo da área de serviços da Petrobras e, apesar de seu poder de influir em licitações, não havia chegado nem sequer a diretor da estatal. Era um funcionário de terceiro escalão. A maior parte dos executivos presos, porém, era de empresas privadas. Sem a proteção do foro por prerrogativa de função, como possuem os políticos, os empresários acabaram indo para a cadeia mais cedo. Com menos proteção legal, o polo ativo da corrupção esteve mais vulnerável aos avanços da Lava Jato do que os políticos com mandato. O histórico de cooptação dos agentes públicos pelo poder econômico do setor privado revela uma crônica deterioração da democracia no Brasil. É danoso também para o funcionamento do próprio capitalismo no país. Se a corrupção deforma a livre concorrência, o que as relações entre empresas e entes públicos revelam é a existência de um capitalismo à brasileira, um ambiente de compadrio que, além de drenar recursos públicos, é prejudicial ao desenvolvimento de outras empresas. Um sintoma dessa deformidade é a total subversão da atividade política em economia. Para membros do Congresso Nacional e do Executivo que atuam em favor de empresas que financiam suas campanhas, a política é um negócio extremamente lucrativo. São cada vez mais comuns os casos de caciques políticos que dedicam seus mandatos a interesses privados, seja apoiando empresas com a promulgação de leis benéficas às suas atividades, seja no apadrinhamento de determinadas companhias nas concorrências públicas e na obtenção de bilionárias linhas de crédito em bancos estatais de fomento ao desenvolvimento econômico. Um bom exemplo é o depoimento de Antônio Palocci, no âmbito de acordo de colaboração celebrado com a PF e que teve seu sigilo levantado pelo juiz da 13ª Vara Federal
de Curitiba, quando afirma que estima que, das 1.000 medidas provisórias editadas nos 4 governos do PT, em pelo menos 900 houve tradução de emendas exóticas em propina. Guido Mantega, por exemplo, é réu em ação penal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em razão de ter atuado para aprovar as medidas provisórias número 470 e número 472, que tinham como objetivo beneficiar empresas da Odebrecht. Os americanos chamam essa prática de crony capitalism, expressão que poderia ser traduzida como capitalismo de compadrio. O crony capitalism, ou apenas cronism, na definição do jornalista, escritor e consultor político americano Peter Schweizer, tem origem na falta de transparência dos sistemas políticos. A criação da política dos campeões nacionais é um exemplo clássico do capitalismo de compadrio brasileiro. Sob o pretexto de fomentar importantes setores da economia, o governo federal, sobretudo nos anos Dilma, excedeu-se em benefícios e isenções fiscais a determinados grupos empresariais. O plano de ajudar esses grupos a dominar amplamente seus setores econômicos para fortalecer a economia nacional, inclusive em relação à competitividade no exterior, na prática também contribuiu para agradar os mega empresários que financiavam campanhas eleitorais e projetos pessoais de alguns políticos. Dois recentes casos emblemáticos de empresários que ajudaram a financiar campanhas políticas em troca de apoio do governo são Joesley Batista, do grupo JF, que viria a se tornar o maior produtor de proteína animal do mundo, e Ike Batista. Ambos foram acusados de corromper políticos e chegaram a ser presos. Joesley é, inclusive, réu confesso, desde que formalizou um acordo de colaboração. Ike, por sua vez, já foi condenado em primeira instância pela Justiça Federal por subornar o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em troca de vantagens em seus negócios no estado. Há também casos de políticos que se tornaram grandes empresários, como o deputado estadual do Rio de Janeiro, Jorge Piccani. Embora ocupe cargos públicos há décadas, no mesmo período seu império do agronegócio se expandiu exponencialmente. Personagem e alvo de algumas operações da Lava Jato, Piccani foi acusado de usar suas empresas pecuárias para lavar dinheiro público desviado, como confirmou inclusive o ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio, Jonas Lopes. O uso do poder outorgado pelo voto popular para benefício próprio criou um novo tipo social no país, o novo rico da política, que enriquece a partir de uma cadeira do Congresso ou de um ministério. Fica claro que, historicamente, faltou ao nosso país, no momento crucial da construção do Estado brasileiro, aquilo que sobrou aos Estados Unidos. Aproximadamente 230 anos atrás, os vultos que se notabilizaram como os pais fundadores da pátria americana, os Founding Fathers, conhecedores das fraquezas inerentes à natureza humana, conceberam constitucionalmente os freios e contrapesos que equilibraram os poderes da República, criando um país em que a lei
vale de fato para todos. Por outro lado, na elaboração do nosso ordenamento jurídico, principalmente na construção da Constituição Federal de 1988, tivemos aqui um grupo de políticos que poderiam ser considerados afundadores da pátria. Aqueles que projetaram um país para si próprios e outro para o restante da população. Eles foram, acima de tudo, os projetistas de um desastre. É irrefutável que o Brasil foi planejado, tramado, numa intrincada costura de leis e normas para de fato não funcionar. Nosso país, do ponto de vista filosófico, é um projeto que efetivamente deu certo, principalmente se considerarmos a premissa de que seu arcabouço foi desenhado justamente para produzir os efeitos que estamos observando. Quem o desenhou com tantas falhas, afinal, foram justamente os grupos que dessas falhas mais se locupletam. Atentado institucionalizado à democracia. Em sua recente obra Ladrões do Estado, a jornalista americana Sarah Chase explica como as cleptocracias, isto é, enormes esquemas de corrupção estabelecidos nos poderes públicos, podem ameaçar a segurança interna e externa dos estados. Chase classifica diferentes tipos de estados corruptos: complexo militar cleptocrático, cleptocracia burocrática, autocracia cleptocrática, pós-soviética e cleptocracia de recursos naturais. O livro de Chase mostra os países em que cada um das variações está ocorrendo. Nesse espectro, o Brasil seria uma cleptocracia político-administrativa, em que a vertente política e eleitoral funcionaria como seu arrimo principal, que sustenta o próprio modelo de crime institucionalizado. São as falhas e incongruências do nosso sistema eleitoral que alimentam a manutenção do apoderamento ilícito dos bens públicos por esses grupos criminosos. Apesar de não haver consenso sobre o melhor modelo a adotar, é unânime entre cientistas políticos e especialistas em eleições no Brasil a ideia de que o nosso sistema beneficia os ocupantes dos mandatos, facilitando a reeleição e, principalmente, amplificando a influência do poder econômico no resultado das urnas. Como as regras eleitorais são definidas pelos próprios parlamentares, seria uma utopia esperar por uma reforma política que propicie a renovação dos quadros. Ao contrário, o que ocorre é a retroalimentação do ciclo. Boa parte do dinheiro público desviado ilegalmente é destinada aos gastos com as campanhas políticas. Como a própria Lava Jato mostrou, esses recursos pagam a contratação a peso de ouro dos marqueteiros mais renomados do país, sem contar os votos de varejo, ainda comuns no Brasil, conforme sugerem inúmeras decisões da Justiça Eleitoral por abuso do poder econômico. O crime institucionalizado pode ser visto como um atentado à democracia, que ocorreria de modo frontal em dois momentos bastante distintos. Primeiro, ao irrigar fortunas para as campanhas de seus chefes, desequilibrando e corrompendo o pleito eleitoral e a vontade popular. Segundo,
na fraude direta ao sistema democrático por meio da compra de votos no Congresso para aprovação de projetos que interessem ao crime institucionalizado e a seus financiadores. Nas duas últimas eleições presidenciais, os candidatos eleitos Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro tiveram gastos bastante distintos. Em 2014, a ex-presidente declarou 350 milhões de reais em gastos de campanha, enquanto o candidato eleito Jair Bolsonaro declarou em torno de 1.700.000. Se ainda levarmos em conta o valor não declarado, os números dos gastos da campanha de Dilma Rousseff em 2014 triplicam. Segundo Antônio Palocci, em depoimento após o acordo de colaboração com a PF, a campanha da presidente eleita teria recebido em torno de 800 milhões de reais em Caixa 2. O depoimento de Antônio Palocci é bastante ilustrativo, nesse sentido, ao afirmar que, por exemplo, grandes obras contratadas fora do período eleitoral faziam com que os empresários, no período das eleições, combinassem com os diretores que o compromisso político da obra firmada anteriormente seria quitado com doações oficiais acertadas com os tesoureiros dos partidos, coligações, etc. Que o dinheiro dado por dentro pode sim ser ilícito, bastando que sua origem seja ilícita. Que essa é a hipótese mais comum. Que isso é feito para dar aparência de legalidade às doações. Que é possível sim que haja doações oficiais sem origem ilícita. Que, assim, a doação oficial pode ser lícita e ilícita, bastando verificar sua origem, sendo criminosa quando originadas em acertos de corrupção. Que o TSE não tem como saber se a doação é ilícita, uma vez que não fiscaliza a origem do dinheiro. Que a maior parte das doações registradas no TSE é acometida de origem ilícita. Que as contas podem ter sido regularmente prestadas e aprovadas e, ainda assim, possuírem origem ilícita. Que os grandes arrecadadores do PT foram Delúbio Soares, Paulo Ferreira e João Vacari. Que, no âmbito do relacionamento com as empresas, as pessoas que tratavam de doações de grande porte junto aos empresários foram o colaborador, apenas no governo Lula e enquanto e principalmente quando exerceu o mandato de deputado federal, além de José Dirceu e Guido Mantega. Que o colaborador nunca abriu contas no exterior para o PT, mas sabe que a agremiação já fez isso sem utilizar o nome do partido e lideranças. Pelo menos, segundo tem conhecimento o colaborador. Que soube que empresários abriam, apenas na confiança, contas em nome próprio e para utilização pelo PT. Que a ilicitude das campanhas está nos próprios preços elevadíssimos que custam. Que ninguém dá dinheiro para campanhas esperando relações triviais com o governo. Que hoje há um grande grau de disfunção à lei eleitoral e à política partidária no Brasil. Que,
Se não vierem a ser barradas, as investigações sobre isso serão até mesmo desnecessárias. Que as prestações regulares registradas no TSE são perfeitas do ponto de vista formal, mas acumulam ilicitudes em quase todos os recursos recebidos. Que, por exemplo, se a campanha custou 500 milhões, o valor já seria escandaloso mesmo que todos os recursos tenham origem lícita. Que, de 500 milhões, ao menos 400 não têm origem lícita. Que a legislação não funciona e incentiva a corrupção. Que, cada vez mais a corrupção se dá dentro das normas legais. Que julgou correto a proibição de doações como vinham sendo feitas, mas também se deve tomar cuidado com as implicações disso, como o aumento de Caixa 2, a inviabilização da eleição de pobres e pessoas que recebem, por meio de atividades profissionais, recursos antecipados para fins políticos. Que pode citar que as campanhas presidenciais do PT custaram em 2010 e 2014 aproximadamente 600 e 800 milhões de reais, respectivamente. Nesse cenário, parece impossível que exista democracia, tamanho o vício da vontade popular. Cria-se dessa forma uma lógica cruel em que os algozes da sociedade se viabilizam e ganham poder pelas mãos de suas próprias vítimas, os eleitores. Muitas disputas e campanhas políticas, por mais ferrenhas que possam parecer, há muito não almejam meros assentos no executivo ou no legislativo, mas sim cadeiras numa organização criminosa institucionalizada, blindada, lucrativa e atraente. Financiados ilegalmente por empresas, políticos eleitos ocupam cargos públicos com indicados orientados a promover desvios, seja por meio de fraude de licitações ou de superfaturamento de contratos com as empresas financiadoras de campanha. O dinheiro é desviado dos órgãos da administração pública e irriga todo o mecanismo. Vai para os bolsos dos políticos, de seus indicados nos gabinetes estatais, para os próprios empresários. Aumenta os lucros das empresas e refinancia futuras campanhas políticas. É uma relação de simbiose. Todos os envolvidos saem ganhando. Isso não é novidade. A corrupção entre entes privados e o Estado drenou dinheiro público mesmo em períodos em que não houve eleição no Brasil, como confirmam inúmeras denúncias e reportagens sobre desvio durante os governos militares. As décadas de redemocratização e, mais recente, os anos de crescimento econômico com certeza inflaram esses números e, aos poucos, o desenvolvimento das forças de investigação tem conseguido quebrar aqui e ali as barreiras e furar o sistema de autoproteção do crime institucionalizado. Outra consequência danosa da institucionalização do crime nas relações público-privadas é o fato de a sociedade estar mal representada no Congresso, nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais, porque os parlamentares são eleitos
graças à injeção de dinheiro ilícito, na maioria das vezes doado sem registro junto à Justiça Eleitoral. Combinada com regras eleitorais moldadas à feição para que se perpetuem os detentores de mandatos legislativos. A força do dinheiro nas campanhas é decisiva, completando o ciclo. Quem se elege dedica sua atuação política a favorecer seus financiadores, e cada vez mais recursos são desviados. A democracia é uma ilusão quando a vontade popular é manipulada por um grupo de empresários poderosos a serviço do crime institucionalizado. As eleições municipais de 2016 foram as primeiras com reflexo da Lava Jato, o que coincidiu com a proibição de doações aos candidatos por parte de empresas. Em termos de financiamento eleitoral, já foi uma campanha bem menos custosa. Nos meses de março e abril de 2018, o Congresso Nacional, em panorama reproduzido nas casas legislativas estaduais, viveu um momento de mercado persa. Era o período da chamada janela partidária, em que parlamentares podiam trocar de partido sem sofrer sanções. Com promessas de dar mais dinheiro para a campanha de reeleição de cada deputado, os partidos, como relataram diversos órgãos de imprensa, fizeram verdadeiros leilões para atrair parlamentares e aumentar sua bancada. A Folha de São Paulo publicou uma matéria em que alguns parlamentares, sem se identificarem, definiram a situação em frases como: "Nunca houve uma negociação tão explícita" e "não tem ideologia, é tudo dinheiro". O tucano Nilson Leitão, do Mato Grosso, reclamou do assédio a colegas de bancada. Eu falei muito claro o seguinte: gente, quem quiser sair por causa de dinheiro, que saia logo. O Caixa 2 não vai deixar de existir, principalmente no momento em que as doações oficiais, declaradas por parte de empresas, estão proibidas, mas certamente menos dinheiro circula por baixo dos panos nas eleições pós-Lava Jato. É um reflexo profilático das punições ocorridas durante os anos de operação, principalmente junto aos grandes doadores. Boa parte deles já esteve na cadeia, ainda está lá ou tem medo de ir. Efeito Expresso do Oriente. Muitas das grandes operações policiais que tentaram quebrar o elo corrupto público-privado nos últimos anos têm em comum o foco na fraude a licitações públicas. O grande desafio da PF, atualmente, é se aprimorar ainda mais na identificação desse tipo de delito. Não é fácil, mas é urgente. A cada dia o crime se torna mais sofisticado, e não seria exagero reconhecer que os inquéritos que tratam de outros tipos de crime tornaram-se procedimentos bem mais simples se comparados àqueles que apuram os estelionatos cometidos nos contratos de obras e serviços para o governo. O que observamos é que, nos crimes em concorrências públicas, os envolvidos não recuam mesmo quando percebem que são investigados. Ao contrário de um caso de tráfico de drogas, nos quais os criminosos refreiam seus atos assim que se veem como alvos dos investigadores.
Os fraudadores de licitações costumam ter, pela natureza do crime, meios mais eficazes de despistar autoria e materialidade e manter o ciclo de ilegalidades. Em geral, todas as partes que atuam nesses esquemas estão acordadas. As empresas vencedoras da licitação, as que apresentaram proposta propositalmente para perder, os agentes públicos responsáveis pela contratação, os políticos que os nomearam e os intermediários. Tudo isso torna a investigação mais difícil e a maleabilidade da organização criminosa maior. Se, por exemplo, o acordo inicial era depositar a soma na conta de um sócio ou aparentado de um dos envolvidos, ou mandar o dinheiro para uma conta no Principado de Liechtenstein, essa medida é suspensa até que se pense em algo mais seguro, que não esteja ainda sob risco de conhecimento das autoridades. Mas o crime, o acerto, o sobrepreço, o jogo de planilhas, o acordo entre os falsos concorrentes das licitações, o vazamento de requerimentos da concorrência, a participação do gestor público que ordena a despesa. Tudo isso segue seu curso em princípio. A concorrência fraudada, enfim, é um teatro armado, uma pantomima que faz todo sentido para quem observa sem saber o que ocorre por baixo dos panos. Todos os participantes do esquema concorrem para o resultado nocivo e por isso não há um único elo que, atacado, possa comprometer o sucesso da empreitada delituosa. Essa característica é conhecida como efeito expresso do Oriente, numa alusão ao romance da escritora Agatha Christie, em que todos os suspeitos, cada um dos passageiros daquele vagão de trem, são responsáveis pelo homicídio, cada um tendo desferido uma facada na vítima. Tudo isso sempre colaborou para o histórico de impunidade no Brasil. Assim, é fácil entender o entusiasmado apoio popular que as investigações sobre esses esquemas, notadamente a Lava Jato, receberam desde o início. A possibilidade de incriminar figuras historicamente intocáveis, como a elite política brasileira e os mais ricos e poderosos empresários do país, leva grande parte da população a acompanhar cada passo, não só das investigações, mas também da tramitação dos processos judiciais. Uma das mais frutíferas investidas em termos de recolhimento de provas e comprovação de como funciona o mecanismo foi a Operação Castelo de Areia, em 2009. A PF conseguiu provas de corrupção e superfaturamento de contratos públicos envolvendo a construtora Camargo Corrêa. 4 executivos da empreiteira e um doleiro foram presos, e foram provadas doações ilegais e pagamento de propina a políticos de 7 partidos: DEM, PMDB, PP, PSDB, PPS, PDT e PSB. Era o mesmo enredo da Lava Jato, na qual a Camargo Corrêa reaparecia anos depois, incluindo a comprovação de desvios numa obra já alvo da operação de 2009, a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. A força de reação do sistema era ainda mais forte naqueles anos, e a Castelo de Areia seria anulada pela Justiça em 2011.
O STJ considerou ilegais as escutas telefônicas e desconsiderou todas as provas da investigação. Foi um desfecho muito semelhante ao da Operação Factor, comandada pelo delegado Márcio Anselmo. Na Lava Jato, a estrutura de cartelização descoberta chegou ao cúmulo de ter um documento com as regras do clube, como se fosse um regulamento de campeonato de futebol, para disciplinar o jogo sujo nas licitações da Petrobras. O documento foi entregue por um dos integrantes do cartel, o executivo da Toyo-Setal, Augusto de Mendonça Neto, como parte de seu acordo de colaboração. Com uma metáfora esportiva, o primeiro artigo definia do que se tratava. Vem a ser uma competição anual com a participação de 16 equipes, estruturadas sob uma liga, que se enfrentarão entre si e com terceiros, cabendo ao vencedor uma premiação a cada rodada, definida aqui como sendo um troféu. Os objetivos eram claros. A competição visa a preparação das equipes para competições nacionais e internacionais, objetivando sempre a obtenção de recordes e melhorias dos prêmios, dizia o documento. As regras eram bastante claras, como a que diz que é imperativo que haja bom senso e confiança mútua, ou seja, deverão estar comprometidos com a competição e dela serem fiadores. Mas adiante, no mesmo regulamento, a tabela da competição deverá ser elaborada no mínimo para 2 anos e ser atualizada sempre que haja mudanças ou incremento de jogos. Para atualizá-la, deverão ser eleitos 3 dirigentes e deverão participar de cada rodada no mínimo 6 equipes, que deverão ter atuação extremamente ativa e competitiva. Em outro regulamento, apreendido no curso da operação, as regras se repetem, dessa vez com o título Esporte Clube Unidos Venceremos. Segundo o regulamento, os jogadores do esporte aceitarão uma participação de, no mínimo, 60% do valor total do bicho pago por jogo, para os jogos da Federação Regional e 40% para os jogos da Federação Nacional, levando-se em conta as taxas locais e cotas para os adversários. E, mais adiante, cada jogador poderá indicar qual jogo tem preferência de atuar, levando-se em conta sempre onde ele tem mais condições de ajudar na vitória do esporte. Horas, chuva. Quando não podemos mais negar os fatos, as grandes empresas e seus executivos flagrados em esquemas de corrupção adotam com frequência uma linha de defesa vitimizadora. Insinuam ou mesmo afirmam que foram extorquidos, que ou corrompiam ou suas empresas iriam à falência, que não seriam mais contratadas por órgãos públicos. O ciclo pode começar com a tentativa de influenciar, quando não mesmo comprar, decisões judiciais para interromper as investigações. Em paralelo, não reconhecem a culpa e então, quando isso não é mais possível,
se colocam como vítimas. Esse discurso esteve presente nos pedidos de desculpas públicos, até então inéditos, que empreiteiras desmascaradas pela Lava Jato se viram obrigadas a fazer. Em 1º de dezembro de 2016, a Odebrecht divulgou ao país a nota "Desculpe, a Odebrecht errou", que começava da seguinte maneira: a Odebrecht reconhece que participou de práticas impróprias em sua atividade empresarial. Não importa se cedemos às pressões externas, tampouco se há vícios que precisam ser combatidos ou corrigidos no relacionamento entre empresas privadas e o setor público. Além da escolha da suave expressão práticas impróprias, em vez de crimes, não se tratava de ceder a pressões externas. O tal relacionamento entre empresas privadas e o setor público era um jogo de ganha-ganha, e não uma relação de extorsão ou coação. No fim das contas, o dinheiro que abastece toda a engrenagem sai dos cofres públicos. Em diversas investigações de que participamos ao longo de nossas carreiras, descobrimos inúmeras maneiras de aumentar artificialmente os preços de uma obra. Para clarear os fatos, uma auditoria do TCU revelou um jeito surpreendente até para os padrões brasileiros. Um aditivo ao contrato determinava o pagamento de indenização pela Petrobras aos consórcios responsáveis pela construção da refinaria por períodos em que as máquinas ficassem paradas devido ao mau tempo. As chamadas horas-chuva eram, muitas vezes, mais caras do que a hora trabalhada, ou seja, ao superfaturar, cobrava-se mais por um trator parado do que em funcionamento. Em 2017, o TCU recomendou que a Petrobras anulasse o anexo contratual que previa pagamento dessas verbas indenizatórias. O acórdão da sessão do dia 13 de setembro está publicado no site do TCU, sob a reportagem Abreu e Lima, valores de indenizações milionárias pagos a empresas foram calculados inadequadamente. Não há como aceitar a tese do empresário bem-intencionado que é extorquido por políticos corruptos. Ameaçados pela possibilidade de passar longo tempo na cadeia diante da fartura de provas incontestáveis reunidas pela investigação, eles demonstraram em inúmeros depoimentos, nos acordos de colaboração premiada, que essa relação não tinha nada de impositiva. Pelo contrário, muitas vezes, dirigentes de companhias que financiavam as eleições de parlamentares tinham ascendência sobre deputados e senadores, que se esforçavam para agradá-los na formulação de leis no Congresso Nacional. Um tipo de relação que certamente é reproduzido nos âmbitos estadual e municipal. É inútil querer estabelecer se o pecado original da corrupção público-privada no Brasil se inicia pelos gestores públicos inescrupulosos ou pela iniciativa privada pagadora das propinas. Em sua colaboração, cujos depoimentos ocorreram em dezembro de 2016, Emílio Odebrecht contou que o grupo subornava gestores públicos desde a época de seu pai, remontando ainda ao final da primeira metade do século XX.
Os dois lados do balcão sempre estiveram satisfeitos, e por isso nada era mudado ou questionado. Como dizia um colaborador em tom de piada: se procurar bem, vai encontrar pagamento de propina até na assinatura da Lei Áurea. Não há exemplo mais emblemático dessa satisfação entre os dois lados da moeda do que a criação, dentro da Odebrecht, de um departamento inteiro voltado apenas para organizar o pagamento de propina a agentes públicos. Uma unidade exclusiva para a organização e a distribuição de propinas representa a institucionalização, no corpo da empresa, do modo corrupto de trabalhar. É um case, um exemplo acadêmico de pessoa jurídica criminosa, a face privada do crime institucionalizado. As descobertas da PF, somadas aos depoimentos de lavadores de dinheiro, têm deixado claro que a corrupção sempre esteve incrustada em seu DNA. Embora o setor de operações estruturadas da Odebrecht seja o exemplo mais bem acabado da sistematização da corrupção, a empresa está longe de ser a única a refinar essa prática. Outras gigantes da construção civil não apenas aprimoraram suas formas de burlar a lei, como atuavam em conjunto. A manipulação de licitações, além da fraude em si, tem outro efeito danoso. O cartel inviabiliza a atuação de empresas que não estão dispostas a fazer o jogo da corrupção. Por fim, é importante ressaltar que a atuação em grupo deixa capenga a velha cantilena dessas grandes empresas de se dizerem vítimas de extorsão por parte dos agentes públicos. Se as companhias podiam se juntar para acertar os sobrepreços e os esquemas, certamente também seriam capazes de se coligar e cerrar fileiras para resistir às supostas extorsões e levar em bloco as denúncias às autoridades federais. É claro que isso jamais ocorreu. Com as entranhas do real funcionamento de empresas investigadas pela Lava Jato expostas à luz do dia, várias delas passaram a anunciar que adotariam práticas de governança nunca antes respeitadas, resumidas no termo compliance, que significa estar em conformidade com as leis e com critérios éticos externos e internos. Compliance virou a palavra da moda no mundo empresarial brasileiro, mas até há pouquíssimo tempo era totalmente ignorada por empresários e gestores públicos. O substantivo compliance tem origem no verbo to comply, que significa cumprir ou obedecer. A promulgação da Lei nº 12.846/13, conhecida popularmente como Lei Anticorrupção, promoveu a importância do setor privado, seja responsabilizando-o, seja levando-o à condição de personagem central de um conjunto de normas que não apenas previnem atos de corrupção, mas também incentivam condutas éticas nas empresas. Prevenir a corrupção deve ser um objetivo perene nos ambientes empresariais. É infinitamente menos danoso e menos custoso evitar o cometimento desse tipo de crime do que ter que gerenciar seus efeitos. Em suma, quem investe em compliance
não precisará futuramente despender recursos para limpar o nome do seu negócio ou de sua empresa. É melhor gastar em vacina do que em remédios contra a infecção. Outro argumento dos investigados é dizer que o avanço das instituições de controle sobre empresas que atuam em larga escala em obras públicas pode quebrar a economia do país. É como botar a culpa de um assassinato em quem encontrou o corpo e não em quem praticou o crime, como costuma dizer o juiz Sérgio Moro. Para além da usurpação de recursos que poderiam ser economizados pelos governos ou investidos em outras áreas num país com enorme déficit social como o Brasil, a formação de oligopólios e cartéis é um crime contra a economia, contra o próprio capitalismo. A esperança, portanto, é que o desbaratamento de relações corruptas entre o setor privado e as administrações públicas possa levar a um ambiente de legalidade na economia brasileira. O líder e pensador Augustine Rusindana ocupou a presidência do Comitê de Contas Públicas de Uganda, país na região central da África, antes de se tornar ativista e consultor pela Transparência Internacional. Em seu ensaio A Importância da Liderança na Luta contra a Corrupção em Uganda, ele estabeleceu 5 efeitos devastadores da corrupção para a economia nacional. 1. A ineficiência e o desperdício econômicos. 2. A persistência do subdesenvolvimento e da pobreza em países ricos de recursos naturais. 3. A inibição do desenvolvimento e a exacerbação da pobreza. 4. Empecilho aos investimentos estrangeiros e a auxílio internacional. E 5. Distorção das decisões governamentais. Observamos que os 5 efeitos descritos por Rusindana ocorreram e se aprofundaram no Brasil. Na última década, o crime institucionalizado encontrou condições para se desenvolver, aproveitando-se de um período de crescimento global, do aquecimento do mercado de commodities e dos consequentes recordes de arrecadação tributária. Com o ingresso de dezenas de milhões de pessoas na classe média e o resultante aumento do consumo, os cofres públicos abarrotaram-se de dinheiro. Foi um terreno fértil para o avanço do crime institucionalizado, que sugou recursos destinados às grandes obras de infraestrutura. Os alvos são quase sempre empresas de energia, de mineração, petrolíferas, o setor de arrecadação e fiscalização tributária, o setor elétrico e o nuclear. A fórmula para o ataque, como tem se provado, são as fraudes nas concorrências públicas para assinatura de contratos de obras e serviços. Se para um país com enorme população pobre e com graves problemas fiscais é dramático que a corrupção encareça as obras públicas, é ainda mais perversa a existência de grandes e vultuosos projetos com o exclusivo intento de desviar verbas públicas. Para usar um exemplo recente, pior do que um estádio de futebol ter sua reforma superfaturada
foi o governo decidir pela criação de uma arena nova sem que houvesse necessidade, e que sua construção também fosse oportunidade de desvio de dinheiro público. Isso aconteceu nos anos anteriores à Copa do Mundo de 2014. Foram atendidos anseios políticos dos aliados do governo federal e criadas grandes e desnecessárias obras de onde se desviou muito dinheiro público. O argumento sobre o impacto das investigações na economia brasileira ajudou as grandes empreiteiras a conseguirem melhores condições na negociação de acordos de leniência com o Estado. Qual seria a punição mais justa para as empresas? Ou quais seriam as punições adotadas em outros países, diante da transformação de algumas dessas companhias em verdadeiras organizações criminosas? Muitos argumentam que se devem punir as pessoas, não as empresas. Mas e quando se observam grupos empresariais há décadas envolvidos em práticas criminosas, comandados ao longo do tempo por diferentes executivos? É possível imaginar que, em países com execução de legislação anticorrupção mais rígida, essas companhias não encontrariam as mesmas facilidades para continuar operando sem respeitar e cumprir as regras. Por outro lado, vemos multinacionais que atuam dentro das leis em outros países e que, ao se estabelecerem no Brasil, dançaram conforme a música e também não hesitaram em aderir ao pagamento de propinas a autoridades governamentais. Em Corrupção e Governo, Susan Rose Ackerman, professora de Direito e de Ciência Política da Universidade Yale, e Bonnie J. Palifka, professor do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, afirmam que, não raras vezes, empresas multinacionais bem conceituadas se veem diante do dilema do prisioneiro quando executam suas transações em países de regime corrupto. E complementam: cada uma delas, empresas, acredita que precisa pagar subornos para fazer negócios, mas cada uma sabe também que estaria em melhor situação se nenhuma delas pagasse. O não-crime. Nas décadas de 1930 e 1940, os estudos de Sutherland apontavam que, da análise de 980 decisões proferidas contra as maiores 70 empresas industriais e mercantis, apesar de todas serem decisões indicando a atuação ilícita, em apenas 158 delas, pouco mais de 15%, se afirmava a existência de condutas criminosas. Nesse ponto, o autor questionava: por que os criminologistas não avaliam o crime de colarinho branco como outro qualquer? E a resposta seguia no sentido de se eliminar o estigma de criminoso. Ou mais, violações dessas leis claramente não provocam comoção como o homicídio ou o estupro, mas nem todas as normas do Código Penal envolvem idêntica comoção pública. O que se viu no Brasil ao longo dos anos não foi diferente. Inúmeras vezes, parte da classe política lançou-se a defender ora os criminosos, ora
as empresas, sob a alegação de preservação da economia. A dificuldade foi extrema até que os próprios empresários ou agentes públicos se reconhecessem como tais. No início, a propina, dinheiro desviado, era chamado de tudo: comissão, consultoria, regra do jogo, plus-fee, etc., menos do que realmente significava. Somente após anos de operação é que os agentes públicos e empreiteiros começaram a se reconhecer como criminosos. Ainda assim, muitos relutaram, mesmo com o farto material probatório que existia contra eles. Mais uma vez, as conclusões do autor sobre os efeitos danosos dessa prática, quase 100 anos antes, parecem ter sido redigidas nos dias atuais. Enquanto os empresários afirmavam que estavam meramente tentando evitar o excesso de competição, era precisamente este excesso, mortal atributo da concorrência, que regulava o sistema, conforme os economistas clássicos. A livre concorrência como regulador tem sido substituída por um coletivismo privado, no qual o público não está representado e no qual o público é pouco considerado. Este sistema de coletivismo privado é bem semelhante ao socialismo, exceto quanto ao fato de que ele não inclui representação e consideração do público. Os empresários têm sido bem ativos na restrição do princípio da livre iniciativa. Apesar de eles serem ferrenhos defensores da livre iniciativa e insistirem, em regra, que o governo mantenha suas mãos fora do mercado, os próprios empresários, mais do que ninguém, têm pressionado o governo para interferir na economia. Eles não têm agido em massa, mas individualmente ou em grupos pequenos que se esforçam para conseguir vantagens privilegiadas. Assim, permanece a lógica do sistema de se autoproteger da aplicação da lei penal, gerando uma bolha em torno desses criminosos que permaneceram por muitos anos refratários às suas responsabilizações. Ao mesmo tempo que criticavam externamente a intervenção estatal na economia, aproveitavam-se das benesses do sistema para garantir seu status e dominação no mercado.